palavra de Deus, lá em Neemias. Perdão. É tanta coisa, né, gente? Vem aqui a criançada, por favor, vamos orar pelas crianças. Jesus amado. Aí, boa. Que beleza, ó. Tudo São Paulino, hein? Senhor, muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui em Tua casa, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida das nossas crianças que têm crescido sob o fundamento da Sua palavra, Pai. Deus, que nessa noite o Senhor possa falar no coração de cada uma delas, usando com poder a vida do professor ou da professora nessa noite, em nome de Jesus. Sejam elas alimentadas, nutridas pelo Teu poder, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, e possam desenvolver-se cada dia mais, Pai querido, nos relacionamentos, ó Deus, pregando a Tua palavra, em nome de Jesus, seja na escola, na família, sejam canais de bênção, Senhor, e ao se relacionar, possam proclamar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, portanto, a vida de cada uma delas, abençoe os pais e os responsáveis, ó Deus, que têm trabalhado para que seus filhos cresçam na Sua presença, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galerinha. Muito bem, nós começamos aí a fazer a exposição do livro de Neemias, e nós já vimos aqui, desde o capítulo 1, que um coração em avivamento não cessa de pensar nas pessoas. Nós já vimos que um coração avivado, ele é intercessor. Nós já vimos que um coração avivado ora e toma atitude, tá? Nós já vimos também que um coração em avivamento, ele não terceiriza a responsabilidade, mas ele chama a responsabilidade para si, né? E nós vimos também que diante dessa atitude de um coração avivado, que confia no Senhor, Deus providencia todos os recursos para que a missão seja feita. Lembre-se que o rei Artaxerxes, então, escancarou as portas e falou: não, você vai até Jerusalém, você vai com uma escolta militar do rei, e lá você vai trabalhar como governador enquanto essa obra durar, né? E vou providenciar todas as madeiras, os tijolos, para que tudo possa ser construído. Deus abriu as portas, então, e entrou com toda a providência, né? E também nós já vimos que um coração avivado, ele incomoda o inimigo. Nós lemos lá que Sambalate e Tobias, puxa, eu tive um cachorro chamado Tobias, é mole, e você sabe que ele incomodava. Tobias não incomodava só nós lá, incomodava a vizinhança inteira. Tobias era o cachorro que saía de casa, entrava na padaria e roubava fandangos e trazia para casa ainda. Ei, saudade, 16 anos com o cachorro, né? Imagina só. Agora nós temos lá o Patriota, que também não é fácil, né? Não é fácil. Só esse ano ele já comeu o meu óculos, esse ano ele já quebrou a porta de vidro de casa, já aprontou o que tinha que aprontar, né? Mas nós já vimos então que um coração avivado, ele provoca, ele incomoda o inimigo, né? E o inimigo quer trabalhar de todas as formas para impedir. Muito bem, hoje nós vamos ler no capítulo 2, a partir do verso 11. Capítulo 2, a partir do verso 11. O texto diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia eu não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale, e fui até a fonte do crocodilo, e até o portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido,
pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse projeto. No entanto, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém, queridos? Bom, voltemos lá ao verso 11. Diz o texto: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia depositado, ou estabelecido, ou atribuído, ou entusiasmado o meu coração. Um coração avivado, assim como o de Neemias, ele é entusiasmado. Ele entende que a atribuição, ele entende que o dom e toda a capacitação foi proveniente do alto, das mãos de Deus sobre a sua vida. Uma das coisas que acontece ao sermos batizados no Espírito Santo é esse entusiasmo. Não somente os dons espirituais, não somente os dons ministeriais, mas vem sobre nós o entusiasmo para tanto, para a realização da obra do Senhor. Jesus, ao chamar os discípulos antes de ascender aos céus, ele disse: vocês serão as minhas testemunhas. Quando? Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos inspira. O poder do Espírito Santo nos entusiasma para fazer. Hoje, nós temos muitos corações desanimados em nosso dia, sem muita esperança. É o oposto de como estava o estado daqueles que haviam retornado do cativeiro. Era o oposto daqueles que estavam agora diante da miséria de Jerusalém, diante de toda a cidade destruída. Não tinha perspectiva de carreira profissional, eles não tinham perspectiva de onde plantar, porque só havia ruínas, não havia perspectiva de onde recomeçar, havia um desânimo instaurado em cada coração. Mas Neemias está retornando para servir esse povo com entusiasmo, com o poder de Deus. É interessante, irmãos, eu já falei isso com vocês, mas antes do poder do Espírito Santo, lá no contexto dos discípulos de Jesus, eles estavam todos acuados, desanimados e com medo, e trancados literalmente numa casa. Mas quando foram batizados pelo poder do Espírito Santo, eles começaram a pregar o Evangelho em todos os lugares, mesmo sabendo que pregar o Evangelho poderia atribuir-lhes a morte como presente. Havia uma perseguição instaurada contra eles, mas o poder do Espírito Santo nos impulsiona a falar do amor de Cristo. O poder do Espírito Santo faz com que eu e você possamos então, diz o texto aqui, ouvir o direcionamento, a direção de Deus. Neemias, portanto, está com o coração avivado, portanto, entusiasmado. E Jeremias não, sai Jeremias, entra o Neemias, né? Neemias também está em obediência ao querer, à vontade, à direção de Deus. Ele está caminhando não segundo o que ele quer, não segundo o que ele acha por direito sobre a sua vida. Não, ele esqueceu os seus direitos. Ele entregou os seus direitos, ele entregou o direito da sua vida nas mãos daquele que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que podemos pedir, pensar, imaginar. Ele entregou as suas mãos ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra. E ele quer viver agora com o coração entusiasmado, fazendo e caminhando segundo a direção de Deus. Irmãos, não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Não há vontade melhor para se provar do que a vontade de Deus em nossa vida.
Uma vida sem Cristo é uma vida perdida, é uma vida sem direção, é uma vida aí entretida, é uma vida entorpecida pelo pecado, é uma vida entorpecida pela falta de esperança, onde tem a necessidade de dia a dia procurar algo novo para satisfazer. Tem uma música do Sérgio Pimenta, para mim um dos maiores compositores cristãos que já existiu até o dia de hoje. O Estênio está lá, perto dele, Estênio Março. Mas o Sérgio Pimenta, ele cantava assim: toda novidade que vem do vento, ao peso da força da rotina cai, na monotonia do pensamento, né, em busca de outra novidade sai. O ser humano sem Cristo, ele quer buscar novidades para saciar-se. Se não é nas drogas, é na prostituição, é na pornografia. Se não é na pornografia, é no dinheiro. São os bens daquela loucura de Salomão. Salomão, tão sábio, e de repente se vê insano, fazendo de tudo para buscar saciar-se. Então ele vai investir nos gados, como ele diz lá em Eclesiastes, né? Ele vai investir em ter muitas mulheres, ele vai comprar coisas, ele vai se embebedar, ele sai desesperado para saciar-se porque está distante, porque perdeu o relacionamento com seu Criador. Entregou-se na loucura de um coração pecador, pecaminoso, saciando as suas próprias vontades. Não convém que andemos segundo a nossa vontade, porque a nossa vontade é pautada num coração enganoso. Convém que andemos na direção de Deus, convém que andemos em obediência ao Senhor, convém que andemos segundo a sua palavra, e sempre com o coração entusiasmado e cheio do Espírito Santo. Um coração avivado e entusiasmado. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: um coração entusiasmado é avivado, e um coração avivado é entusiasmado. Glória a Deus. Eu dou risada às vezes com o nosso queridinho lá. Encontro ele indo para a escola de manhã assim. Ele vai com a mochilinha na avenidinha, ele vai assim, vai no ânimo para estudar, que é uma beleza. Eu dou risada. Aí eu buzino e falo: não, meu filho, ânimo, alegria, né? Mais um dia de vida que o Senhor está dando. E pensa você comigo, irmãos, por que não ter um coração entusiasmado? Hoje você acordou, glória a Deus por isso. Podíamos ter acordado na eternidade, melhor ainda, né? Mas acordamos aqui. Mas há uma palavra já que nos entusiasma. Diz o texto que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus por isso. Deus está disposto a derramar sobre mim o seu perdão. Sabe muito melhor que eu sou pecador, e Ele dispõe a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Por que não está motivado? Amanhã é o grande teste, é a segunda-feira. Segunda-feira dos patrões, dos empregados se encontrarem, da empresa, do funcionário se encontrarem. Amanhã é o grande teste de despertarmos e adorarmos a Deus por mais um dia de vida, se assim Ele nos der. Adorarmos a Deus pela saúde, adorarmos a Deus pelo emprego, apesar das dificuldades às vezes que muitos têm. Adorar a Deus pelo salário, coisa que muitos não têm, mas Deus está providenciando. Adorar a Deus porque por causa da sua misericórdia Ele não nos consumiu. Pelo contrário, Ele providenciou o sacrifício do seu próprio Filho para nos perdoar os pecados. Por que não nos entusiasmarmos? Por que não compreendemos que Deus estabeleceu esse momento, esse dia, estas horas, essas oportunidades que teremos durante o dia? Então que vivamos entusiasmados na presença dEle. E por isso, sigamos a direção dEle, em submissão, em obediência. A sua vontade é melhor do que a minha. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga isso a ela: a vontade de Deus é muito melhor que a sua. Graças a Deus por isso. Ele é soberano. Não é mesmo, Serginho? Deus é soberano. Quem sou eu para achar que o que eu penso, o que eu acho, o que eu faço é muito bom? Quem sou eu? Que bondade pode haver num ser desprovido de Deus?
Que bondade pode haver num ser que depende da misericórdia de Deus? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Faça hoje um desafio com você. Se acaso eu e você amanhã amanhecermos vivos pela graça de Deus, então acorde, ore a Deus, fale com Deus, agradeça pelo dia. Eu levanto. Tem gente que fica brava comigo em casa, sabe? Eu levanto e eu tenho mania de colocar uma musiquinha já, né? Uma musiquinha para cima, né? Só que eu não me contento, eu não me controlo, então eu começo a acompanhar com esse subiozinho, tem gente que fica fuzilando comigo. Mas é gostoso, irmão, saber que é mais um dia. Vai ter as dificuldades, vão ter que tomar algumas decisões, vou ter que falar com Ciclano, com Beltrano. Amém, Senhor, me dá graça, me capacita, me dá sabedoria, me dá um coração perdoador. Vou ter que consertar situações, relacionamentos. Senhor Jesus, a minha vontade é destruir todo mundo hoje, nem Hulk, o incrível. Mas não, Senhor. Deixa eu estar sensível à sua vontade, Senhor. Anima o meu coração. O coração de Neemias é animado, porque há um avivamento em seu coração. É alguém que ora constantemente, nós vimos no capítulo 1, e não somente por si, pelos seus pecados, ele intercede pelos irmãos. No capítulo 1 nós vimos isso também. Pelo contrário, ele quer muito mais que as coisas aconteçam na vida dos irmãos, para que sejam alcançados com bênçãos. Neemias tem um coração fervoroso, ele desconsidera a sua própria vontade, no sentido de que ele poderia ter continuado lá no conforto do palácio do rei, alto escalão, trabalhando o braço direito do rei, com toda a polpa, com toda a credibilidade. Abaixo dele muitos outros estavam, mas ele era o braço direito do rei, confidente do rei, fiel. Poderia ter permanecido lá, sem pensar nas outras demais necessidades, mas ele decidiu se colocar na presença de Deus, para que Deus o guiasse segundo o seu propósito, e o seu plano é perfeito. Um outro ponto que nós vemos, além do entusiasmo, além de seguir a direção de Deus, é saber que um coração avivado sempre encontrará outros corações avivados para estar com ele na mesma obra. Aqui diz que Neemias não foi sozinho para isso, não. Tinha com eles o quê? Amigos. Tinha com Neemias amigos. Deus providenciará pessoas para motivar o nosso coração e nós motivarmos as delas. Deus proverá pessoas para caminharmos no mesmo propósito, na mesma comunhão, na mesma direção, no mesmo querer, na mesma vontade, apesar de todas as nossas diferenças, e que as nossas diferenças tornem-se para nós o motivo das nossas orações, apenas isso, e que sigamos e prossigamos no mesmo objetivo. Neemias sai, dá uma volta, final da tarde, já estava anoitecendo, com seus amigos. Ninguém faz a obra sozinho, ninguém conquista ou constrói algo sozinho. Jamais. Sempre houve alguém, de alguma maneira, em quem você mirou e tornou-se uma referência para você, seja por um bom tempo, seja por um pouco tempo, mas algo ele te ensinou de alguma maneira. Os nossos pais, alguns amigos, os nossos líderes, alguns patrões. Eu nunca me lembro, é duro, hein? Hoje está dando tilt, né? Eu também não. Irmãos, ontem foi demais. Ontem foi demais. 5 horas da manhã, aquele frio, tomando banho. Né? Celularzinho, animado, frio. Botei a roupa, estava quentinho. Aí fui lá às 5h30, entrei no quarto, deixei o café lá, fazendo. Fui acordar, ela já estava acordada, ela estava olhando para mim. O que você está fazendo? Falei, você não vai trabalhar? Tem que levar você a trabalhar. Que ia dar aula na escola lá às 7 horas. Não, mas eu vou entrar às 8.
Obrigado, valeu. Aí você já aproveita, agora não dorme, depois que eu acordo eu não durmo mais mesmo. Aí você já vai fazer outras coisas, tentei enrolar um pouco na coberta ali, não deu, já vou fazer outras coisas. Aí pegou das 5 até depois do churrasco ontem aqui, né? Aí dá umas tilts aí. Como é que eu falei? Eu não lembro. Eu não posso me lembrar alguma coisa que eu falei. Meu Deus do céu, anota essas pérolas aí, tá? Para colocar nas frasinhas de memes assim, né? Tá gravando lá, meu Deus do céu. Tô enrolado agora. Tem jeito, hein? Você vai ver só, hein? Ai, Jesus amado, não tem cada coisa. Mas irmãos, uma das coisas que o texto nos mostra, Neemias, ele quer caminhar segundo a vontade de Deus, e Deus providencia pessoas para caminharem conosco no mesmo propósito. Você não vai caminhar sozinho, sempre haverá uma referência. Você será uma referência. Os pais aqui são referências para os filhos. Sejam referências boas ou ruins, mas são e serão. Os pais precisam prestar atenção em qual referência eles têm sido para seus filhos. Os filhos nossos podem ser referências para os seus amigos, e alguns amigos também poderão ser referências para eles. Professores são referências. Nós o tempo todo estamos cercados de pessoas. Agora, quando se trata de uma comunidade local, de uma igreja, a igreja tem um único propósito, uma única ordem está sobre ela, e é a ordem de Jesus Cristo, que é ide, portanto, e pregai o Evangelho. E uma segunda ordem que complementa é fazei discípulos. Isso está sobre a igreja como ordem de Jesus e não se pode recusar. E não se pode negligenciar tal ordem, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é Deus. E como comunidade da fé, como igreja, nós caminhamos nesse mesmo propósito. E se Deus é Senhor de nós, e se o nosso coração está cheio do Espírito Santo, se está entusiasmado, guiado por Deus, nós empreenderemos essa obra com sucesso. Porque quem a fará é o próprio Deus através da sua igreja. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Neemias e os seus amigos, coração entusiasmado, guiado por Deus, há uma comunhão funcional, né? Na semana passada você começou a falar de comunhão, e eu fiquei pensando nesse texto, até lembro-me de 1 Coríntios 12, do verso 12 até o 30, fala de uma comunhão funcional. Eu falava com os meninos ontem aqui, à tarde, eu falei, olha, vocês sabem por quê que no inverno as extremidades do corpo ficam mais geladas, as mãos ficam geladas, os pés ficam gelados, alguns as pernas, algum aqui nessa parte aqui, né, da nuca, do ombro, sentem muito frio. Não sei você, o meu problema é a mão gela, fora o síndrome do túnel do carpo, né, que além de gelar, amortece tudo e dá um choque, às vezes você derruba prato, essas coisas, mas ela gela, você fica meio incomodado, né? Mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo é que todo o seu corpo está trabalhando uníssono para preservar os órgãos vitais, para aquecer e deixar a maior quantidade de sangue aqui, nos órgãos vitais. Então veja, o corpo se move num propósito específico em um determinado momento. A igreja precisa se mover com o coração entusiasmado, porque tem o poder do Espírito Santo, em unidade de propósito, e funcionar uns para com os outros, edificando, ensinando, sendo referência, motivando, mas também todos a uma só voz proclamar o Evangelho. Neemias não está fazendo a obra sozinho, Deus é Senhor da obra, mas há muitos com o coração junto com o dele no propósito. Aleluia, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Ontem eu fiquei feliz ao ver aqui, nós fizemos um culto antes de sairmos para o evangelismo, e os jovens em oração, nós tivemos um bom tempo de oração. Depois de uma palavra, nós pegamos os kits de evangelismo, colocamos aqui na roda, oramos também, e foi um momento maravilhoso de vê-los fazendo a vontade de Deus. Eles poderiam ter outras prioridades, talvez um coração não convertido, talvez gostaria de estar num sábado à tarde, quem sabe, em tantas outras coisas, festas, bebidas e coisa e tal. Não, eles querem fazer o que Deus quer que eles façam.
Eles querem viver o que Deus quer que eles vivam. E nós em Cristo vivemos para adorar a Deus. Esse é o propósito. Coração cheio de alegria, de entusiasmo. Comunhão funcional. Todos juntos, uníssonos, trabalhando, proclamando o Evangelho, e cada um com a sua habilidade específica no reino. O Espírito Santo dá dons, habilidades naturais, que você nasce com elas, e algumas espirituais, como os próprios dons espirituais de 1 Coríntios, no capítulo 12. O Espírito Santo nos ampara com toda a ferramenta necessária para sermos um. O Espírito Santo nos dá a ferramenta para sermos e vivemos com o coração cheio de alegria, de entusiasmo. O Espírito Santo nos ampara para caminharmos como igreja juntos, no mesmo propósito, que é a pregação do Evangelho. Nos gabarita, nos presenteia com habilidades. Glória a Deus por isso. É dessa maneira que Neemias está indo. E um outro ponto que me chama a atenção, além do coração entusiasmado, além de andar segundo a vontade de Deus, além de cercar-se de amigos com o mesmo propósito, outra coisa que me chama a atenção no texto, é que esses homens se identificam com a miséria, com a pobreza, com o pecado daquela região, ou melhor, com a consequência do pecado de Israel, que a destruiu por completo. Esses homens que amam a Deus, que fazem a vontade de Deus, que desejam reconstruir, eles estão diante da calamidade, do lugar pecador, do lugar destruído. Nós estamos num contexto às vezes estranho. John Stott vai falar isso no seu livro Para Entender a Bíblia. Ele diz que nós precisamos nos, entre aspas, mundanizar um pouco. Estamos nos enclausurando numa santidade produzida na força do braço e dos sons e das luzes e das fumaças. Nós estamos aí nos santificando como se fôssemos capazes disso. Quando alguns de púlpito compartilham experiências, visões, e que sobe ao céu, e que desceu no inferno, e que não sei o que lá, mas nem Paulo falou, Deus proibiu Paulo de falar, quem é o sujeito para falar o que ele viu? Então já começa a empregar doutrinas fundamentadas em experiências pessoais. Isso é pecado. Doutrina é o que está escrito. E então você começa a olhar, você desanima, você fala, pô, Deus só gosta desse cara aí. Deus só se revela para ele, é que o cara é super-homem. Não há pecado nele, há tanta experiência com Deus, não é possível. E eu aqui, nesta solidão, como diz a música, e eu aqui, nessa solidão. E aí nos juntamos, e ao invés de juntos num propósito para proclamar o reino, nós nos dividimos em nosso meio. Quando nós não caminhamos segundo o propósito que Deus estabeleceu para sermos igreja, nós vamos criar dentro do corpo partidarismo, facções, divisões, porque estamos caminhando fora da sua vontade. Mas a igreja precisa olhar para os lugares destruídos, para o coração destruído, para aquele que está sem esperança. O Espírito Santo moveu a igreja no Novo Testamento a olhar para os perdidos, para os desviados, e a clamar e a pregar para eles, chamá-los a Cristo, apresentá-los a Cristo. Não desceu, eu estou engasgado ainda com aquela história de Araras. Quando a menina de 17 anos diz que nunca ninguém falou do amor de Jesus para ela. Mas essa menina, ela tem família, ela tem vizinhos, ela vai na escola. Não é possível. Onde estavam os cristãos? Ninguém se manifestou. Vamos dizer aí que ela tem 7 anos de vida escolar. É isso aí, né? Isso aí, né? Não, ela tem 17, então tem 10 anos de vida escolar. 7 aos 17. Em 10 anos, ninguém se manifestou. Onde estava a igreja?
Estava com os olhos fechados e com as mãos levantadas. Já dizia João Alexandre: enquanto se canta, se dança com olhos fechados e deixamos os perdidos caídos do outro lado. Mas Neemias e seus amigos estão focados para se tornarem agentes de esperança. Coração entusiasmado, cheio do Espírito Santo. Coração que está andando segundo a vontade de Deus. Uma pessoa que cercou-se de amigos no mesmo propósito, no mesmo projeto, que amam a Deus o tanto quanto. E todos eles agora focam naqueles que estão sem esperança. Um coração avivado promove esperança. Diga isso à pessoa que está ao seu lado: você é um agente de esperança. Já parou para pensar nisso? Você é um agente de esperança. Olha, as oportunidades estão aí, diante de nós. Você chega no trabalho, principalmente segunda-feira, a pessoa almejou tanto, desejou tanto final de semana, não é isso, Lê? Só quer o final de semana. E final de semana, não vejo a hora que chega o final de semana, e chega o final de sexta-feira, vai trabalhar até feliz. Né? Até trabalha na sexta, né? Na sexta ela trabalha. Passa até um pouquinho do horário. E de lá ela vai, né, fazer tantas outras coisas. E sábado e domingo voa. Na segunda está lá, caída, derrubado. Mas como é que não descansou não? O final de semana acabou comigo. Mas você chegar esse final de semana para você descansar, você falou que o final de semana acabou com você, e a pessoa está lá. Mas aí chega o crente mesmo, coração igual de Neemias. Bom dia pessoal, tudo bom com você? Feliz, segunda-feira, feliz. O pessoal olha, bom dia por quê? Né? Aquela coisa, bom dia por quê? Você é um agente de esperança. Aí ela vai contar: poxa, eu fui lá e tomei todas. Eu fui lá e saí com não sei quantas. Eu fui lá e saí com não sei quantos. Eu fiquei lá em casa com os mais idosos curtindo o milionário José Rico, tomando uma. Poxa, estou até de ressaca. Aí é a sua vez. Poxa, eu estive com Cristo no sábado. Eu estive com minha família no almoço de domingo, tempo gostoso. Depois eu fui para o culto, e a palavra, Deus falou isso. Uai, por que não? Todo mundo está falando, que fez, que viu, por que você não fala? Não é? Então está lá o crente entusiasmado, cheio do Espírito Santo, ele quer trazer esperança. Seja um agente de esperança. Olha só, o agente de esperança, ele traz o diagnóstico é correto. Veja comigo no versículo 17. Então ele disse: Neemias passou, observou o estado do pessoal, né? Conviveu com eles, observou, estava pertinho. Não ficou lá cantando de olhos fechados, não, ele está na ativa. Ele está vendo, ele está convivendo, ele está vendo a miséria no coração das pessoas. E ele chega para o pessoal: agora é hora de conversar com esse povo. Já sei como estão, já tenho o diagnóstico. E ele fala assim: então eu lhes disse, vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, suas portas devastadas pelo fogo. Agora, de repente eu e você poderíamos falar: poxa, não tem mais jeito. Está tudo acabado, está no chão, está destruído. Gente, vamos embora, vamos para algum outro lugar. O pessoal vinha aqui para dizer só para vocês irem para outro lugar, vai fazer outra coisa, vai, sei lá, não dá mais, acabou, não tem mais jeito. Mas não, ele diz assim: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Ele diz: também lhes revelei como Deus tinha sido misericórdia. O que ele revelou para o pessoal, gente? Da onde vinha a fonte dessa esperança? De onde vinha essa certeza de reconstrução? De onde vinha esse entusiasmo? Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus falou assim, assado. Deus providenciou todos os recursos, já estão aí, já estão chegando, nós podemos reconstruir, nós temos o que dar. Essa é a comunidade da esperança, a igreja leva esperança. E olha o que acontece, no versículo 18, parte B: diante disso, eles exclamaram, levantemo-nos, pois. Olha aí a transformação. Até então, todos estavam derrotados, para baixo, sem esperança. Agora não, levantemos então todos nós, e reconstruamos as nossas muralhas, e cheios de ânimo, cheios de alegria, cheios de entusiasmo, olha aí,
florescendo, frutificando. Quando há um coração vibrante na presença de Deus, pulsante, hilariante, sei lá como é que chama, né? De quem que é mesmo? Palanquim, a música do Palanquim. É isso. Quando chega um crente pulsante, cheio do Espírito Santo, animado, ele traz esperança, ele contagia o ambiente. Ele contagia o ambiente. Lembra de Elias? O momento era tenso. Os profetas o cercavam. Né? Vamos ver quem que é Deus aí de verdade. E aí começaram a fazer os altares e cavar as coisas lá. E aí os falsos profetas, né, de Baal começaram a clamar a Baal. E Elias estava de boa. Ei, mas cadê? Tirou férias o povo aí? Cadê os deuses aí? Tiraram férias? Acho que ele está dormindo, acordou ainda. Né? O povo está meio... Tem que mandar uma mensagem no WhatsApp para os deuses lá. Estão muito ocupados. Mas de repente, quando ele se projeta, ele clama ao Senhor, o Senhor responde. O Senhor responde. E o coração daquele povo se volta a Deus. Quando há um agente de Deus, não importa o ambiente, ele fará a diferença. O seu trabalho, ali, é lugar de você trazer esperança. Na sua escola, na faculdade, para seus familiares, você é um agente de esperança, de alegria, de poder de Deus, de palavra de Deus, de consolo, de conforto, de vida. Sabe o que me chama a atenção? Abra aí sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22, versículo 37. Eu ia pedir um pouquinho de água, fazendo favor, obrigado. Mateus 22, 37. Eu me lembrei desse texto ontem à tarde, falando com os jovens. Vamos ver se eles vão lembrar aí. Mateus 22, nós vamos ler do 27 ao 39, tá? Eu vou contar até 3, aí você pode ler bem alto aí na sua versão. Com entusiasmo, tá? Com alegria. Beleza? Vamos lá? Acharam aí? Mateus 22, do 37 ao 39. Mateus 22, do 37 ao 39. Estão prontos aí? Entusiasmo, alegria, acorda o seu irmão e fala: acorda, meu irmão. Entusiasmo, entusiasmo. Mateus 22, 37 ao 39. Enquanto isso, chegou a minha água, obrigado. Acharam aí? Vou ler, hein? Eu vou ler não, vou contar até 3, vocês leem aí com entusiasmo. 1, 2, 3. À medida que um silenciou. Mas como é que ele começou o texto aí? Amarás ao Senhor. Agapau curios. Ele está dizendo, agapau curios. Agapau, amarás. Mas esse amarás, ele vem de uma raiz. Agapau vem de agam. Agam é muito, exageradamente, radicalmente, extremamente, em demasia. Como é que eu amo? Exageradamente. Como é que eu amo? Em demasia, de maneira grande. Muito, eu amo muito. Eu amo muito. É isso que Jesus está dizendo. Eu amo muito. Amo quem? Curios, todo-poderoso, o soberano, proprietário. Curios é proprietário, aquele que me tem, aquele que é meu dono, que manda em mim. A este eu amo desesperadamente, exageradamente, em demasia, eu amo muito. Como dizia uma senhorinha, é muito demais. É muito demais, pastor. É muito demais. Eu amo muito demais. E para fortalecer essa ideia do agapau, para que a gente entenda melhor, aí nós vamos ter aí algumas situações. Aí ele vai dizer o que lá? Amarás como? Com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Cardia. Nós acabamos de falar aqui
que no inverno o coração fica bombeando e mais forte o sangue aqui nas regiões vitais. Aqui ele está dizendo que amarás em demasia, exageradamente, com toda a minha vida, com todo o meu sangue. Eu dou a minha vida para aquele que é soberano. A minha vida física eu entregarei de maneira demasiada, exagerada, àquele que amo, ao meu Todo-Poderoso. É isso que ele está dizendo. Olha que lindo isso, irmãos. Olha que lindo. Agora lembra de Neemias. Saiu lá das fortalezas, foi lá na miséria, porque ele ama ao Senhor desesperadamente, ele quer agradar a Deus com o seu coração, com toda a sua vida. Ele vai empreender a sua vida nesse projeto chamado relacionamento com Deus. Agora um outro ponto, ele diz o que mais aí? Coração, sua alma. Quem se lembra o que é a alma aí? Falei ontem. Sushi. Sushi. Eu falei para os jovens, não façam psiu, tá? Façam psushi. Psushi. Toda a minha vontade, toda a minha motivação, todas as minhas emoções, toda a volição, tudo que há em mim relacionado com sentimento, será em demasia, exagerado, em grande quantidade, ao meu amado, ao Todo-Poderoso, a Cúrios, ao Senhor. Mas não somente isso, ele vai dizer também o quê? Todo o meu intelecto, pensamento, conhecimento, dianoia, não é noia, tá? E nem diarreia, tá? É dianoia. Dianoia, na verdade, noia vem disso, né? Que está fora, que está sem razão. Dianoia, você dá risada, né? Noia, é isso mesmo, está sem razão. Dianoia é todo o meu intelecto. Lembra o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3? Pensar nas coisas que são do alto. Em Filipenses 4, tudo que é digno, tudo que é louvável, enfim, nisso pensai. Todo o meu intelecto agora está cativo à vontade dos céus, à vontade da palavra de Deus, e de maneira exagerada, em demasia, muito demais, eu entregarei todo o meu intelecto, toda a minha capacidade intelectual de projetos, planos, a serviço do meu Senhor e proprietário, Cúrios, o Senhor. Isso é bom, olha só que forte esse texto. Agora ficou mais forte o texto agora? Esclarecendo isso, o amarás, o agapau, tem que ser muito, exageradamente, em demasia. Mas também o que ele fala lá no 39? Lê para mim, por favor. Peraí, amarás o seu? De novo, amarás. De novo, agapau. De novo, exagerado, muito demais, de maneira grandiosa, radical. Amarás o meu próximo. Essa palavra próximo aí é qualquer um, inclusive os inimigos. Amá-los como? Agapau, exageradamente, em demasia, porque o meu amor é proveniente dos céus. Deus é quem me deu, Deus é quem amou primeiro, e o seu amor deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e me alcançou, me deu eternidade, me deu vida de fato, me fez ressurgir. Eu estava em pecado, morto nos meus pecados, mas o amor de Cristo me deu vida. Como amar o próximo? Como? Com que intensidade? Agapau. É isso que faz Neemias sair do todo o conforto do palácio, para descer até os que estavam na miséria de Jerusalém. Isso só pode ser conhecido como um coração cristão. Nós vemos as pessoas correndo atrás de tocarem a glória de Deus, né? Eu quero ver tua glória, eu quero ver não sei o que lá, eu quero a glória, a glória, a glória. Mas a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória. Deixou toda a sua glória para se entregar por mim
e por você. Eu não quero ver a glória de Deus, eu quero glorificá-lo com a minha vida. De que maneira? Agapau, exageradamente. Com toda a minha força física, com todas as minhas emoções, com todo o meu intelecto, eu quero amá-lo. A glória, Ele é digno de toda a glória, eu não. Mas eu quero atribuir-lhe glória, honrar-lhe de maneira agapau. É isso que Neemias está fazendo. Quando nós olhamos para esse texto, a única explicação que encontramos é que o amor de Deus o contagiava tanto. E assim Neemias o amava, mas também amava aos seus, ao seu povo, a ponto de fazer alguma coisa. Não amemos de palavras, mas de atitude, de verdade. Então quem ama faz, quem ama se movimenta, quem ama se projeta para transformar o outro, para alcançar de alguma maneira o coração do outro. Essa é a lição que nós temos aqui. E é interessante que isso contagiou os demais. Transformou, trouxe nova vida, nova perspectiva. A certeza de Neemias no versículo 20 diz assim: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados. Deus está conduzindo esse processo em seu amor, que nos faz amar os que estavam na miséria, e agora os que estão na miséria também voltaram a amar, foram contagiados para amar. Deus está conduzindo esse processo, e aqueles que a esse processo não se submetem, não provarão das bênçãos do Senhor, não serão contados diante de Deus, pelo contrário, serão exclusos. Há uma certeza em Neemias. O povo está contagiado. Tem um livro muito bom, eu não lembro o autor agora, gente, agora me falhou a memória, mas vale a pena ler, tem para você baixar aí, gratuito, O Cristão Contagiante, Cristão Contagiante, excelente livro para você ler. Eu li há muito tempo atrás, no início da minha conversão, nem sei que edição que está mais, não sei, é um livro antigo, deve ser da década de 80, final da década de 80, não me lembro. O Cristão Contagiante. E você começa a observar a ação do Espírito Santo nessa caminhada, nesse processo para conosco, que nos toma o coração. Eu amo uma música, já cantei várias vezes aqui, né? Não com a banda, mas sozinho, coisa antiga. É o Espírito de Deus que agora move dentro de mim, me impulsiona a falar do seu poder. É o Espírito de Deus que agora move dentro de mim, me dando forças para seguir até o fim. É pelo Espírito de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos, para sermos entusiasmados. Nós precisamos buscar a Deus para obedecermos a sua direção. Nós precisamos buscar a Deus e nos cercar de homens, mulheres, irmãos que partilham do mesmo propósito, do mesmo coração, do mesmo Deus, e que o ama exageradamente, em demasia, com todo o físico, com todas as emoções, com todo o intelecto, se projeta em função do seu Senhor, do seu proprietário, do seu dono. Nós precisamos amar a Deus, porque somente o amor de Deus, somente o avivamento de Deus em nosso coração nos levará a entrar em contato com aquele que está na miséria do pecado, sem esperança. E é este amor de Deus em nós que contagia o sem esperança. Você pode ser usado como um agente de esperança, por onde quer que você passar. E como é maravilhoso quando Deus te usa para reconstruir os muros, ou melhor, para reconstruir pessoas, corações, expectativas, perspectivas. Eu me lembro muito da sua vida, filha, da Amanda ali. Aquele encontro lá no Paleteiros, propaganda, lá nos Paleteiros. Ela é uma galerinha ali, né? E gente, realmente eu não estava com vontade de chupar sorvete, não. Mas nós passamos ali, lembra? Passamos, nossa, acho que estava 3 ou 2 moças ali, meninas ainda, né? Mas vamos lá.
Conversava, aquela conversa fiada, caçando assunto, sabe? Caçando assunto, tal. Ah, como é que é isso aí? Ah, igual picolé, não, é um pouquinho mais assim, tal. E elas querendo vender o produto, né? Ali, e de repente cai numa conversa sobre Deus, sobre Cristo. Como é maravilhoso você poder levar a esperança às pessoas. Como foi bom quando a minha mãe sentou, depois de uma situação terrível ali, e sentou, olhou nos meus olhos e escancarou de vez a vida fora de Cristo e a vida em Cristo. Como aquilo me trouxe esperança. Como aquilo me trouxe esperança, encheu meu coração de vida, mudou. Ah, irmãos, às vezes eu acho que nós perdemos muito tempo com o que é inútil. Às vezes eu acho que nós vendemos o nosso tempo com o que não edifica e nem glorifica a Deus. E nós projetamos tantas coisas para nós. Neemias, ele projetou para aqueles que não tinham esperança, não tinham expectativa de vida. Neemias doou seus dias para trazer nova vida. Ele planejou o intelecto para agradar o soberano, Cúrios, o Senhor, e empregou o seu físico e suas emoções em pessoas, e pessoas essas que estavam desistidas da vida. E quantas são hoje pessoas que estão assim? Nós temos jovens se suicidando com 17 anos, esses dias um, se não me engano, com 10 anos, cortou os pulsos, foi encontrada morta no quarto, que na sede de preencher-se, de suprir-se emocionalmente, começou um relacionamento, não deu certo, e com 10 anos, na carência da sua alma, e o primeiro relacionamento terminado, ela corta os pulsos. Já pensou? Satanás está investindo com morte, com destruição, com desgraça. Satanás está investindo no entretenimento que entorpece a cabeça. Satanás está investindo em tecnologia. E quanto mais tecnológico, mais conforto, mais individualismo, mais distância. E quanto mais tecnológico, o mundo de pecado está no acesso de um toque numa tela. E então, a nossa mente, os nossos olhos estão voltados para muitas informações durante o dia, enquanto vamos fazendo outras coisas. E quando nós paramos para pensar, poxa, eu não orei, poxa, eu não estou lendo a palavra de Deus, eu não estou nem com prazer de ter uma atividade cultural em minha vida, quanto mais ir na igreja. Então nós vamos nos alimentando do que é pecaminoso, sendo que nós poderíamos estar alimentando as pessoas com Cristo Jesus. É o que Neemias está fazendo. Há algo mais importante do que toda a estrutura e todo o luxo do palácio. Há algo mais importante de todo o conforto que o cercava, e até mesmo diante do rei, nem o rei lhe supria, mas o que lhe supria era fazer a vontade de Deus, era estar com os que se perdem, é estar com os pecadores, com os destruídos. Esse é Neemias, seus amigos. Esse deve ser eu, deve ser você. Construa vínculos. Construa vínculos com aqueles que estão sem esperança. Chame-os para comer. Vá até eles. E no final de uma boa prosa, ofereça-lhes oração. Ofereça a eles a Cristo Jesus. Seja um agente de esperança, com o coração avivado, entusiasmado, cheio de alegria. E como igreja, saiba que você pode contar com as nossas intercessões, porque estamos no mesmo propósito. No mesmo propósito. Ontem um jovem ouviu a palavra à tarde, pregaram para ele, e à noite ele estava aqui no culto. Ele foi alcançado, ele veio ver o que estava acontecendo. Que entusiasmo foi esse que levou um monte de gente numa praça,
para entregar uns kits de evangelismo e falar o quanto Jesus ama? O que é que tira as pessoas de casa? Quem é esse Jesus capaz de, entre aspas, tesourar o sábado de jovens? Quem é esse Jesus que tesoura a vibe do entretenimento, vamos dizer assim, né? Dos prazeres dessa vida, a ponto de trazer uma pessoa para mim e dizer que Ele me ama? E aqui Ele estava ontem à noite. Sejamos esses irmãos, sejamos esses agentes de esperança, assim como Neemias. O inimigo vai tentar vir contra nós, nos ameaçar, nos intimidar, trazer confusão em nossa cabeça, como fez Sambalate e Tobias e Gesem aqui. Mas é interessante a atitude de Neemias, né? Neemias ouve aquilo lá, chega até ele fala: olha, vocês querem saber um negócio? Vocês vão ser condenados, cara. Vocês não vão provar desse Deus, vocês estão negando algo tão maravilhoso que Deus está fazendo em nosso meio. Sabe por quê? Neemias tinha mais coisa para fazer. Neemias tinha coisa mais importante para fazer do que dar ouvidos às intimidações do inimigo. Primeira coisa que nos vem quando nós temos que abordar alguém e falar do plano de salvação para alguém é assim: nossa, mas será que? É ou não é? Será que? A pessoa vai me ouvir: será que ele vai continuar sendo meu amigo, minha amiga? Será que? Esse é o inimigo que lança esses pensamentos em nosso coração. Na vida de Neemias não teve será. O capítulo 1 já começa dele perguntando sobre os que estão em Jerusalém, qual é o estado deles. Não tem será. E ao ouvir o estado das pessoas, ele ora, ele intercede e rapidamente se projeta, não terceirizando a responsabilidade. Ele procura o rei, ele fala: eu estou muito triste. O rei notou a tristeza no coração dele. Eu estou triste porque o meu povo está assolado. Estou triste porque eles estão na miséria. E eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Eu sei que eu posso estar lá. Deus me impulsiona a isso. Eu sei que Ele pode me usar para trazer perspectiva, para trazer esperança, nova expectativa, nova vida naquele povo. Não tem será, porque ele está certo do Deus a quem ele serve, porque ele confia, porque ele crê. Ele ama exageradamente, demasiadamente, muito demais ao seu Deus. E é isso que acontece quando se ama agapau. O seu coração não resiste. E você se entrega, todo o físico, todas as emoções, todo o intelecto, para que o Senhor seja glorificado, para que você viva segundo a direção do Senhor. Que sejamos assim, meus irmãos, ou que possamos voltar nesse estado de vida ao qual nós aprendemos aqui nessa noite com Neemias. Nós possamos policiar, vigiar o nosso coração. Às vezes é triste quando nós estamos diante das pessoas lá fora e o diálogo é no mesmo nível. E os interesses pecaminosos são os mesmos. Pessoas que dizem servir ao Senhor. E o testemunho que dela se vê é igualzinho o que se faz lá. Então, poxa, se o seu Jesus que você disse que você serve permite que você esteja fazendo a mesma desgraça que eu estou fazendo, por que eu preciso dele? Se ele não fez diferença alguma no seu comportamento, se ele não fez diferença alguma no seu pensar, se ele não faz diferença nenhuma nas suas emoções, ele nem existe. Porque você está vivendo como eu. Como é triste, irmãos, essa situação. Alguns amigos meus começaram assim: não, eu sou cristão. Mas o testemunho era questionado. Passa um tempo, a resposta é outra: não, meus pais são cristãos. Já não é mais, já está mais envolvido, já está se rendendo ainda mais.
E passa um tempo, ele diz: eu não sou cristão. Ele já totalmente contagiado com o mundo. Não, irmãos, vamos olhar para a vida de Neemias. Ele foi o agente influenciador, porque era cheio de Deus, era cheio do Espírito Santo, era cheio de vida, tinha o que dar, porque recebia de Deus para dar. Coloque-se em pé nessa noite. Eu queria que você tivesse um tempo verdadeiro na presença de Deus. Queria que você orasse de maneira verdadeira essa noite diante de Deus. Esquece as palavras bonitas, eu não preciso disso. Suas palavras bonitas e as minhas não surpreendem a Deus, não vão ensinar nada de novo a Deus. Mas seja verdadeiro. Como está o seu coração? Como está a sua vida cristã? Está mais sendo contagiada ao invés de contagiar? Diante desses discursos de tragédia no mundo, diante do comportamento mundano, como está a sua vida? Quem é você no ambiente em que você trabalha, na sua família, na igreja, nos relacionamentos? As pessoas podem ver esse entusiasmo de Cristo em sua vida, podem ouvir de Cristo, podem ouvir que Deus te chamou, que Deus te comissionou para a missão de pregar o Evangelho, podem ouvir do seu amor exagerado, em demasia, para com Deus. Tem um tempo para você falar com Deus nesse instante aí. Logo eu vou estar orando por vocês, irmãos, e com vocês, mas eu queria um tempo que você tivesse aí com Deus muito particular. E dependendo da conclusão que você chegue hoje, fala: Senhor, eu me arrependo, me perdoe, Senhor. Diga: Senhor, deixa eu recomeçar de novo, eu me perdi. Eu deixei de me cercar de amigos que compartilham a mesma fé, para que eu fosse fortalecido. Eu me afastei. Seja essa noite que você sai daqui agora, com o coração cheio do Espírito Santo. Deus te dá, Deus providencia todos os recursos para novamente te refazer, reconstruir, transformar. Fale com Ele nesse instante. Aleluia. Neste lugar, nessa noite aqui, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Senhor querido, destrói todo mal, Senhor. Cada coração sem esperança, sem perspectiva, sem expectativa, Senhor. Opera com poder. Deixa novo entusiasmo em cada coração, Senhor. No meu coração, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Senhor, toma a vida da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. E como nós aprendemos olhando para Neemias, um coração em avivamento, um coração avivado, um homem que quer ouvir a tua direção, um homem que busca no Senhor todo o entusiasmo da sua vida. O Senhor é a maior alegria da vida dele. Um homem que se cerca de pessoas movidas pelo mesmo amor. Tudo isso para trabalhar, trazendo esperança para os que sofrem. Usando toda a sua vida, sua força física, sua força intelectual, emocional, empregando tudo para adorar ao Senhor e trazer esperança aos perdidos. Senhor, aviva o nosso coração, Pai, nesses dias em que olhamos para o mundo, para a situação política do mundo, olhamos para os valores, nós não conseguimos ver esperança nessa realidade, mas nós temos o Senhor. Usa-nos, portanto, Pai, para sermos agentes de esperança, com o coração cheio
do Teu Espírito Santo, entusiasmado, motivado, cheio da Tua alegria, Senhor. Oh Deus, para olharmos para aqueles que estão se perdendo e dizer: ei, tem uma chance, tem uma esperança. Levante-se. Jesus te ama. Oh Deus, que sobre esses dias difíceis, em nossa vida predomine a alegria da salvação, o poder do Teu Espírito que nos impulsiona. Em nome de Jesus, Pai. Se alguém entre nós aqui, sentindo-se, Pai, triste, desanimado, toca agora com o Teu poder, restaura, traz vida, faz brotar de novo a alegria, o sorriso, a esperança, os projetos e planos do Senhor em cada coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus, cobre as famílias aqui representadas, aqueles ainda que não são salvos em Jesus Cristo, toque com o Teu poder. Se existe nessa noite necessidade, ó Deus, de cura física, necessidade de cura emocional, toque agora, Pai. Renova o Teu povo, renova-nos como igreja, renova-nos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, como agente de alegria, de esperança, de entusiasmo, de vida, de nova vida. Que ao dobrar os nossos joelhos, assim façamos com alegria na Tua presença. Que ao orarmos, assim façamos, ó Deus, com uma entrega total, um quebrantamento total. Que ao lermos as Escrituras, toda a nossa capacidade intelectual, possamos empregar para compreender a Tua vontade, Senhor, e agradar ao Senhor e proclamar o Teu reino. Ó Deus, que o nosso coração se encha de alegria, quando tivermos que nos encontrar com os irmãos, orarmos juntos. Nosso coração se encha de alegria, quando chegarmos ali no trabalho, amanhã, sabendo que ali o Senhor pode nos usar com esperança, com vida, com o testemunho de Cristo. Renova, portanto, Senhor, o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Toque, ó Deus, de maneira poderosa cada família aqui representada. O Senhor sabe, conhece as necessidades aqui, de cada coração, de cada família. Portanto, toque com o Teu poder, Pai, abençoando o Teu povo. Eu oro, Senhor, para os pedidos de oração, Pai, que temos aqui também representado nesta caixa de oração. Necessidades específicas, ó Deus, que os irmãos compartilharam aqui. Algumas confissões, talvez, necessidade de perdão, de portas abertas, de que outras se fechem. Enfermidades aqui, Senhor. Ó Deus, corações e mentes perturbadas. Põe as Tuas mãos, ó Deus, sobre cada pedido, sobre cada pessoa aqui representada, circunstância aqui representada nesses pedidos escritos, e age com o Teu poder, com a Tua soberania, sobre cada situação, estabelecendo a Sua vontade, sobre cada uma das necessidades dos pedidos aqui feitos, bem como sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Nós oferecemos ao Senhor essa semana, caso o Senhor nos permita viver dia a dia, e todos os dias dessa semana, que possamos viver em demasia, exageradamente, de maneira muito forte e intensa, a Ti, ó Deus, nosso Senhor soberano, dono, proprietário. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, por estar renovando aqui corações. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu sei, ó Deus, que ouviremos os testemunhos nessa semana, de que o Senhor nos usou,
para transformarmos, ó Deus, pessoas, ambientes e trazer esperança. Obrigado por essa noite, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Abençoe os meus irmãos. Ó Deus, leva-nos com segurança aos nossos lares nessa noite. Dê o descanso devido a cada um. Senhor querido, abençoe o trabalho dos meus irmãos, o dia a dia. Renova as forças, em nome de Jesus. Providencia todos os recursos necessários para cada dia, na vida da Tua igreja, dos Teus filhos, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e a doce presença, consolação, poder e entusiasmo do Espírito Santo, seja sobre todos nós hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Ótima semana.